proposta de privatização da Petrobras pelo governo Bolsonaro, em plena campanha eleitoral, é a entrega da maior empresa estatal da América Latina ao capital internacional. Não há nenhuma justificativa econômica ou técnica para isso. A Petrobras alcançou a autossuficiência petroleira no Brasil graças a recursos próprios e uma avançadíssima tecnologia totalmente nacional. Se pratica preços absurdos de combustíveis contra o povo brasileiro, é para criar um ambiente de raiva social contra a empresa, visando privatizá-la. Bolsonaro tem nas mãos uma lei que lhe permite taxar todo o petróleo exportado, seja pela Petrobras, pela Shell ou outras, mas não quer fazer, não vai fazer, quer apenas privatizar. Enquanto o Bolsonaro prepara um encontro em breve com Joe Biden, Lula, que lidera as pesquisas, segue defendendo a Petrobras estatal. Esse é o grande tema da campanha eleitoral. Latitude Brasil está começando. Olá, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma saudação imensa, fraterna a todos vocês, na alegria e na responsabilidade de cumprir essa missão de levar informações importantes sobre o Brasil, gigante do Sul, nesse momento de transe, de grandes desafios que o país está passando, que exige uma participação superior do povo brasileiro. Hoje nós vamos tratar da desastrosa ideia do governo Bolsonaro de privatizar a Petrobras, uma das maiores empresas petroleiras do mundo, empresa estatal, que, no caso brasileiro, é muito mais do que uma empresa estatal apenas de petróleo, mas é uma ferramenta, uma alavanca do desenvolvimento do Brasil. Criada lá em 1953, ela foi sempre o tema fundamental em torno de que projetos o Brasil tinha. Muitas sabotagens sofreu, inclusive, numa dessas sabotagens, o presidente Getúlio Vargas, seu criador, pagou com a própria vida para que ela seguisse adiante, juntamente com suas conquistas da era Vargas. Para nos falar sobre privatização da Petrobras, seus desdobramentos, suas consequências, nós temos aqui hoje a presença de Pedro Augusto Pinho, que é o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, exatamente da Petrobras, e que tem pela frente uma responsabilidade enorme, juntamente com outras entidades da sociedade brasileira, para informar os brasileiros e informar acerca da importância de manter a Petrobras estatal. Muito boa noite, Pedro Pinho. Muito obrigado por ter aceito o convite de Latitude Brasil. Eu que lhe agradeço, Beto Almeida, muito obrigado por poder falar para os ouvintes de Latitude Brasil, esclarecer, inclusive, alguns dos pontos em que a mídia hegemônica brasileira deturpa e faz com que as pessoas não entendam a dimensão do que está ocorrendo hoje no Brasil. Muito obrigado e boa noite. Por que, Pedro Pinho, repentinamente, Bolsonaro está a passos largos, juntamente com seus aliados, entre eles o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, para privatizar rapidamente a Petrobras? É uma espécie de liquidação desesperada, é o medo de uma derrota eleitoral, é a busca de um apoio internacional desesperadamente? Tudo isso, Beto, eu creio que nós podemos entender o que está ocorrendo hoje com a Petrobras e, de uma maneira geral, com a energia no Brasil, em duas dimensões, a internacional e a nacional. Do ponto de vista da internacional, é a falência do sistema neoliberal, do sistema financista,
que se estabeleceu em 1991, logo depois da queda da União Soviética. Esse sistema não está suportando mais de 20 anos de poder e está se desfazendo, está ganhando, onde ele deveria estar ganhando recursos, ele está se perdendo. E esse é um momento, porque hoje a maior riqueza que existe para suportar os títulos sem lastro, essa fábula de dinheiro em papéis que não valem nada, papéis sem valor nenhum e que correm nos sistemas financeiros internacionais, para isso o pré-sal é uma grande riqueza. O pré-sal hoje estaria avaliado minimamente em 3 trilhões de dólares. Então, esse valor, ainda que não cubra todo o déficit desse título sem lastro, ele ajuda a minimizar. A outra parte é a parte nacional. O Bolsonaro está procurando mostrar que ele faz o que Fernando Henrique Cardoso não conseguiu fazer, o que Temer não conseguiu fazer, acabar de vez com a Petrobras. E, por isso, ele acelera, porque ele tem poucos meses de governo e pode não dar certo. Inclusive, até alguns aliados de Bolsonaro chegaram a escrever, botar em jornais no Brasil, que não daria tempo de privatizar a Petrobras nesses 6 meses. Ele quer dizer que consegue. Isso é a segunda parte, a parte nacional. Essa tragédia para o povo brasileiro já está representada hoje nos custos de um botijão de gás, custando cerca de $30, às vezes mais, $40 em determinados momentos, uma gasolina, um óleo diesel que inviabiliza o trabalho dos motoristas, dos motoqueiros, dos caminhoneiros. Agora, o custo de produção do petróleo pré-sal, em si mesmo, ele não é tão alto. Por que essa distorção e esse preço extorsivo sobre a economia popular? Essa situação foi criada por Pedro Parente, quando ainda no governo Temer assumiu a presidência da Petrobras. Pedro Parente é um político, digamos assim, porque toda a carreira dele foi feita com os tios, que eram deputado federal e senador, colocando ele em situações de poder no Brasil, e ele atingiu, no governo Temer, a presidência da Petrobras. Com esse suporte político, ele pôde implementar uma loucura que é o brasileiro pagar por um petróleo, por um derivado, petróleo não, por um derivado, como se fosse de um país em que não tem produção de petróleo nem refinarias, como se fosse um luxemburguês, como se fosse um belga. Então, e isso sem considerar as rendas desses países europeus e a renda do Brasil. Então, que um luxemburguês possa pagar o equivalente em reais ou em dólares, digamos assim, $2 por um litro de derivado, né? Ele faz isso facilmente, mas $2 por um litro de derivado, para um caminhoneiro, para um taxista, por um motoqueiro no Brasil, isso é impraticável. Isso não é possível, porque a renda é muito mais baixa aqui. Com esse projeto de PPI implantado, ele obteve algumas coisas. Primeiro, ele elevou o custo imensamente e que hoje é dos argumentos que se usa contra o Bolsonaro, que é a elevação da inflação no Brasil. A inflação hoje está crescendo enormemente. Esse preço de derivados do PPI, que é preço de paridade com a importação, é um dos elementos para isso. Depois, ele ignora a existência do petróleo no Brasil. Esses dados, normalmente, de custo, não são dados divulgados. Nenhuma empresa divulga seus custos, divulga seus preços.
Mas eu arrisco dizer, com uma experiência de 30 anos na área de petróleo, tendo trabalhado em vários países, além da Petrobras, auxiliado o governo no exterior, que o preço hoje médio de um litro, vamos trabalhar em litro, porque os derivados são vendidos em litro, né? 1 litro de gasolina, 1 litro de diesel, né? O preço de 1 litro corresponde a 1 centavo de dólar, digamos assim. Isso é o que nós produzimos. 1 litro de diesel, 1 litro de gasolina, ele fica nessa ordem de 1 centavo de dólar, né? 1 centavo, deixa eu ver se estou fazendo a conta certa. Não, seriam 10 centavos de dólar. Seriam 10 centavos de dólar. Ficaria na ordem de 10 centavos de dólar. O que, evidentemente, não daria para cobrar 2 dólares o litro. 10 centavos de dólar, um barril, um litro médio de derivados, não chegaria a 2 dólares. Então, vê-se por aí o absurdo, a discrepância do nosso custo interno, da capacidade de produção para o povo brasileiro e o que ele obteve com o PPI, com essa maneira de calcular. A outra vertente do PPI é que, com isso, ele conseguiu deixar ociosas as refinarias brasileiras. Então, essa ociosidade da refinaria prejudicou, evidentemente, a classe petroleira, prejudicou os fornecedores das refinarias. Então, houve uma perda econômica muito grande com as refinarias operando com 60%, 70% de sua capacidade. Uma perda econômica grande, não só para a Petrobras, mas para a economia regional onde ela se situa. Esse é outro problema ocorrido com esse. E ainda teria mais outros malefícios causados pelo PPI, que foi a entrega da toda a área da distribuição para as empresas estrangeiras, porque, com isso, eles passaram a dominar, porque eram importadores, o fornecimento. E a Petrobras acabou vendendo por uma miséria, por um valor ridículo, a maior empresa de distribuição de petróleo do Brasil, a segunda maior grande empresa do Brasil, que era a Petrobras Distribuidora. Que foi criada na época do governo Geisel, um general que foi presidente da Petrobras, que foi estatizante, que expandiu a estatização. E aí vai a outra pergunta. Sempre houve nas Forças Armadas brasileiras uma corrente nacionalista sistematicamente contra a privatização da Petrobras. O que aconteceu para que essa corrente nacionalista militar, as Forças Armadas, já não esteja mais articulada e não se levante contra a privatização agora anunciada por um outro setor militar que sempre foi favorável ao capital externo? Tem 2 aspectos aí, Beto. O primeiro aspecto é da doutrinação neoliberal que ocorreu dentro das Forças Armadas. Eu sou testemunha que, nos anos 70, entraram para dar aula nas escolas de comando de Estado-Maior do Exército e da Marinha, pessoas, profissionais brasileiros, que eram reconhecidamente neoliberais, como um célebre advogado de São Paulo, né? E outras pessoas que eu não vou denunciá-los aqui, até porque não merecem ser divulgados, né? Mas foram pessoas que agiram de uma maneira falaciosa, entraram para vender o neoliberalismo, associando o que cabia muito bem no raciocínio militar à estatização, ao comunismo e à corrupção. Você sabe bem disso, que o comunismo e a corrupção sempre foram o discurso neoliberal do Brasil. O discurso colocou Vargas, levou Vargas ao suicídio, o discurso que levou João Goulart ao exílio,
o discurso que acabou afastando o Brizola da vida pública. Grandes trabalhistas, grandes homens públicos brasileiros foram vítimas dessa falácia do comunismo e da corrupção como ação do Estado. Então, eles mostraram que, sendo privado o modelo de administração do Estado, não haveria nem comunismo, nem corrupção, o que é evidente é uma falácia, não tem nenhuma verdade. Mas ele conseguiu convencer com isso uma boa parcela das Forças Armadas, começando pelo top, começando pelas escolas de comando do Estado-Maior, onde se formam os generais. Então, o resto veio por gravidade de um estamento absolutamente hierarquizado. Então, o coronel não ia discutir com o general, o major não ia discutir com o coronel, né? Então, aquilo desceu até as escolas militares de formação de oficial. Então, produziu um Bolsonaro. Hein? E produziu um Bolsonaro. E o Bolsonaro, exatamente. Olha, é muito importante que você nos observe isso, porque sabemos da sua experiência, inclusive, como professor na Escola Superior de Guerra no Brasil. Portanto, você tem uma experiência de contato direto com a área para poder falar, mas sempre comprovando que houve também uma corrente militar nacionalista estatizante, cujo ápice foi, evidentemente, o ex-presidente Ernesto Geisel. Mas, Pedro Pinho, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude Brasil e voltamos já já para continuar aprofundando sobre esse tema, privatização da Petrobras. Já já. Perfeitamente. Estamos conversando hoje aqui em Latitude Brasil com Pedro Augusto Pinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, um especialista nessa área de petróleo e que também teve uma vasta experiência como professor na Escola Superior de Guerra. Nós temos aí um contexto internacional muito complexo. O enfrentamento no leste europeu não é localizado, é um enfrentamento da OTAN contra a Rússia, mas mais do que isso, ele envolve a discussão de uma nova era, de um mundo unipolar para um mundo multipolar que está nascendo, mas o parto é doloroso, como estamos vendo. Nesse sentido, a privatização da Petrobras e o uso desse petróleo a esforços de guerra ou a esforços completamente alheios aos interesses soberanos do povo brasileiro, em que poderia dimensionar? Bom, a primeira coisa que a gente poderia dizer aí é o número verdadeiro. Hoje, se você pegar publicações técnicas, eles vão colocar que as reservas de petróleo no Brasil estão na ordem de 11,9 bilhões de barris. Ora, vejam só, essas reservas seriam de campos terrestres e marítimos. Só o que já se conhece de campo no pré-sal, nem são todos os campos marítimos, são os campos do pré-sal. O que já se conhece, os geólogos, e eu trabalhei na área de exploração exatamente nos anos da Petrobras, os geólogos estão estimando em 100 bilhões de barris. Então, veja só, quando o senhor Paulo Guedes diz que a Petrobras não valerá nada dentro de 30 anos, o que é que ele está dizendo? É uma mentira sórdida.
é alguma coisa para justificar uma venda por um preço ridículo, que são as reservas de petróleo do Brasil. Veja bem, o que significam essas reservas de petróleo? Ainda o Oriente Médio é um grande reservatório de petróleo. Mas hoje a maior reserva de petróleo se encontra na Venezuela. E provavelmente a expansão das pesquisas, do desenvolvimento da produção venezuelana, colocará numa situação ainda mais importante as reservas da Venezuela. Então, o Brasil e a Venezuela, né, considerando a América do Sul, né, esse contexto sul-americano, eles terão rapidamente o novo Oriente Médio. Então, como o Oriente Médio foi dominado pelas potências OTAN, digamos assim, Estados Unidos, Reino Unido, basicamente Estados Unidos e Reino Unido, mas também a França bicou ali, por ali, né? Então, esse petróleo que hoje já está, de certa forma, se libertando pela conjuntura internacional desse domínio de OTAN, eles querem agora colocá-lo aqui. Então, hoje, quem oferece mais facilidade para isso, pelo governo que tem, é o Brasil. Então, esse é um aspecto importante e que até o povo venezuelano deve estar atento, porque faz parte do controle das reservas de petróleo dos próximos 30 anos, a partir dos próximos 20, 30 anos, que estará aqui. Aqui será o novo Oriente Médio. A diferença é que a Venezuela defende o seu petróleo e o Brasil quer entregar rapidamente, e já se fala que 75% dos mananciais do pré-sal já não são mais brasileiros. É verdade? Não, isso não é verdade ainda. Ainda não é verdade. Nós ainda, quer dizer, nós que eu digo, o Brasil ainda tem metade do pré-sal. Mais da metade, talvez, do pré-sal ainda esteja em mãos brasileiras. Porque tem um outro aspecto que é muito importante, o grau de tecnologia. A Petrobras desenvolveu um alto nível de tecnologia de produção marítima. Ela é a única empresa capaz de produzir em algumas das situações do pré-sal. Eu não estou fazendo isso por nenhuma exacerbação nacionalista, não. Eu vou dar um exemplo. Agora, em abril, houve uma licitação de áreas virgens do pré-sal no Brasil, perto da ilha de Fernando de Noronha, algumas aqui mais no leste brasileiro, e a Petrobras não pôde entrar, foi impedida de entrar. E aí aquelas empresas que participaram da licitação para pegar a boquinha, né, para pegar o trocadinho ali da Petrobras operando esses campos, descobrir e produzir, ficaram sem ter o que fazer, porque elas não tinham a menor condição. E essas empresas que não tinham a menor condição não eram empresinhas pequenas, não. Era a Shell, era a Exxon, eram empresas internacionais de petróleo, que não têm essa condição. Então, seja, sem a Petrobras, elas não entram, por falta de... Sem a Petrobras, elas não entram, exatamente. Então, isso que ainda nos dá a maioria do pré-sal, é a incapacidade deles operarem esses campos, sem a Petrobras. Agora, vendendo a Petrobras, evidentemente que toda essa estrutura vai ser colocada à disposição deles. E esse é que é o problema. Ou seja, vender a Petrobras como um conjunto de atividades significa vender todo um conjunto de estratégias, de conhecimentos, de literatura disponível na Petrobras e uma estrutura de administração de tudo isso que eles não têm. Agora, não faz sentido uma empresa estatal, da Petrobras, ser apenas localizada em um único setor. Não. Ela é uma estrutura vinculada, uma estrutura interligada, articulada, que vai desde ao poço até o posto, passa pela indústria naval, pelos petroleiros, pelos gasodutos, e o
governo Bolsonaro foi fatiando e vendendo sem que houvesse uma resistência diante do dano escandaloso que é para a situação nacional, para o povo brasileiro. Por que isso? Isso é uma tragédia, porque a empresa de petróleo é uma empresa integrada em qualquer lugar do mundo. Eu vou dar apenas um exemplo. Nos anos 70, com o preço do barril subindo nas crises do petróleo, essas crises devem estar entre aspas, porque foram forjadas, né? Essas crises do petróleo dos anos 70 levaram o preço do petróleo a se multiplicar algumas vezes. O que aconteceu com a indústria estadunidense, principalmente? Ela se interessou em ter petróleo para vender, porque era um grande lucro, né? Inclusive, houve uma taxação até nos Estados Unidos, né? A serendipity, né? Como eles chamam, né? Porque era uma sorte, né? Você ter um petróleo que cada dia subia mais. Então, o seu lucro só fazia crescer. Essas empresas foram chamadas independentes. Criaram-se empresas independentes que trabalhavam unicamente para descobrir e produzir petróleo. Isso aconteceu nos anos 70. Quantas empresas dessas conseguiram vencer o Oil Glut de 1980? Nenhuma. Nenhuma. Porque a empresa de petróleo tem uma necessidade da integração. Ela existe porque ela é o início do processo de transformação e o fim do processo de transformação. É muito diferente de uma empresa de mineração, que ela vende o produto e não tem uma empresa de mineração que seja uma siderúrgica. Nem uma siderúrgica que tenha uma empresa de mineração. Até vamos dizer assim, as gestões são distintas. No caso do petróleo, não. No caso do petróleo, tudo isso é integrado. Por uma coincidência, o trabalho que eu fiz na Escola Superior de Guerra, que me levou a ser professor lá, foi Empresa Integrada de Petróleo. Uma necessidade, porque realmente ela tem essa característica. E ela administra esse conjunto secularmente, porque isso começou lá com Rockefeller no século XIX. Pedro Pinho, estamos chegando aqui ao final do nosso programa Latitude Brasil. O povo brasileiro ainda vai se pronunciar em outubro e pode dar outro rumo a todo esse processo, salvando a Petrobras dessa liquidação que pode causar um grande dano à sociedade brasileira. Muito obrigado pela sua participação aqui no Latitude Brasil. Eu que agradeço, uma boa noite e meus cumprimentos para todo o pessoal da Telesul. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Pinho, a vocês que nos acompanharam. Muito obrigado pela sua atenção. Estaremos, na semana que vem, outra vez, trazendo um tema importante sobre o Rio Grande do Sul para o exame de todos vocês. Até a próxima. Tchau.